Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou a Rafaela Luiz, esse é o podcast Mercúrio na 11 e hoje nós vamos começar uma série sobre parcerias celestiais ou parcerias astrais, não sei, vocês decidem. No episódio de hoje, que pelas minhas contas vão ser 3 episódios, nós vamos falar sobre Sol e Lua, o clássico casal celestial. Então, começando pelo Sol. Algumas pessoas chamam o Sol e a Lua como casal celestial. Por quê? Porque aqui nessa parceria, especificamente, nós estamos falando de um planeta que representa a energia Yang, masculina, e um planeta, na astrologia planeta, mas um satélite natural da Terra, astronomicamente falando, que representa a energia Yin, ou feminina. Só para lembrar todo mundo, porque eu acho que isso é uma coisa que todo mundo já sacou, quando a gente está falando aqui de energias do feminino e do masculino, a gente está falando de energias, a gente não está falando de macho e fêmea, ou de homem e mulher. A gente está falando daquela energia que recebe características masculinas e energia que recebe características femininas. Eu acho que macho e fêmea não tem que desenvolver as duas energias. Todo ser humano, ele vem com energias do feminino e do masculino e precisam desenvolvê-las, né? O que as religiões no passado e até mesmo algumas vertentes que estudam nos tempos de hoje chamam de sagrado masculino e sagrado feminino, que é você equilibrar e masterizar dentro de você justamente o yin e o yang. Então, vamos deixar isso claro. Quando eu falar feminino e masculino, eu estou me referindo a yin e yang, né? São figuras arquetípicas aí que tem a ver com a energia característica desses dois planetas. Então, o Sol, ele é caracteristicamente Yang. Nós estamos falando de clareza, né, de certa assertividade também, mas principalmente de clareza e de consciência. Né? O Sol não é à toa que ele foi adorado como um deus. Se você se colocar na posição de um Neandertal, vamos pegar uma coisa bem esdrúxula, assim, bem passado, onde não existia luz elétrica, nem possibilidade de ter luz do fogo ainda, a luz vinha das fases da lua de noite e do sol durante o dia, né? Mesmo onde o sol não raiava, sei lá, porque o tempo era nublado, havia luz, né? Então, a luz é o que permite a gente ter consciência. Se você entrar num cômodo completamente escuro, todo pintado com aquela tinta preta, que agora diz que existe, que ela é irreflexível, ela não reflete, ela absorve toda a luz e não reflete nada, ou seja, é o escuro absoluto, deve ser agonizante entrar num quarto desse. Mas enfim, se você entra num lugar desse e ele tá cheio de objetos, você vai tropeçar e você não tem consciência de espaço, de distância, de profundidade, de nada. A nossa consciência, ela é representada ela é possível, não é representada, ela é possível porque existe luz. Pela luz eu enxergo e pelo que eu enxergo eu vou aprender, refletir, enfim, tudo depende da luz, né? Não é à toa que a gente liga o ato de iluminação, enfim, as palavras que a gente escolhe para falar sobre o caminho espiritual evolutivo estão muito ligados a essa questão da luz, né? Tudo que é da luz, o que é das trevas, a gente usa essas palavras como analogia porque faz sentido, né? Faz sentido simbologicamente. Então, quando a gente está falando do sol, a gente está falando dessa clareza, dessa capacidade de consciência, de ter consciência. Onde o sol ilumina, eu vou ganhando consciência que aquilo existe. A gente, as linhas psicológicas não falam das tais das sombras, né? O que é a sombra? A luz não está batendo lá, eu não estou ganhando consciência. Aquilo está inconsciente, eu não estou ganhando consciência, não estou aprendendo nem dominando aquela situação. Então o sol está ligado com essa figura, com essa ideia especialmente de clareza e de verdade, né? Vitalidade. Não é à toa que até biologicamente, né, a luz do sol é tão importante pra gente. Faz tanta falta, ela interfere tanto no nosso emocional quando a gente não tem, né, a luz do sol, como ela nos enche de certa vitalidade. A lua, por sua vez, quando está iluminada, ela está, na verdade, refletindo a luz do sol, que é a lua cheia. A lua cheia, astrologicamente, ela é a lua que está em exata oposição. O sol está aqui, a lua que está aqui girando em torno da Terra, ela atinge um ponto em que ela fica oposta ao sol e reflete a luz do sol. A luz do sol está passando por cima, refletindo, e nós da Terra estamos enxergando essa lua iluminada pelo sol. A energia da lua é essa energia de receptividade. Ela tem um ritmo, né? Ela tem um ciclo em que em determinados momentos ela está iluminada por uma luz que não é dela e em outros momentos ela se recolhe. Então, o ritmo yin, ou do feminino, né, a Cláudia Lisboa usa a palavra receptividade e atividade. Então, alguém está ativamente numa situação, né, numa energia, e alguém está recebendo. A lua é
claramente essa ideia yin, de quem recebe. Ela só recebe a luz do sol e não a todo momento. Ela tem fases, ela é cíclica e ela é receptiva. Então, tudo que é da ordem que não é tão clara como o sol, né? O sol é razão, ele é a razão. Olha, isso aqui, esse cristal aqui tá recebendo a luz do dia, eu tô vendo todas as pontas, eu tô enxergando tudo que tem por dentro, acabou a luz, acabou a minha clareza sobre aquilo. Passa a ser uma pedra comum. Quanto mais luz refletindo, mais clareza, mais a minha razão se conecta verdadeiramente com aquilo. A lua, por mais iluminada que esteja, não dizem que à noite todos os gatos são pardos, né? Então, por mais que a lua cheia brilhe no céu, ela não traz a clareza que a lua traz. Em nenhum momento. Ela traz uma clareza do campo emocional. O campo yin, ou do feminino, ou da receptividade, ele fala de... Não é à toa que a gente usa para emoção a palavra afeto. Como nós somos afetados. Então, tudo que é da ordem da receptividade é de como eu recepciono as coisas na minha vida. Como que eu... Por isso que a ideia de reação está muito ligada ao emocional, né? Uma vez eu assisti uma palestra de uma pessoa falando, olha, eu vejo muitos evangélicos, católicos, não me lembro mais o que era, falando sobre agir como Deus. Agir como Deus, para quem tem prática, pode até ser fácil, porque ações são sempre premeditadas, eu me programo para agir. Agora, para reagir, não. As reações, elas acontecem. Eu estou sendo afetado por uma situação, por uma pessoa, por uma notícia, por qualquer coisa, e a reação vem. Ela está ligada com as emoções. É muito difícil reagir como a gente quer, porque não é do campo da clareza, não é do campo do sol, não é do campo do yang. Eu não premedito, eu não me programo para aquilo, eu reajo. Então, está no campo do nosso inconsciente. As energias da lua, elas estão totalmente ligadas ao nosso lado, que até recebe uma luz, mas não como a luz do sol. O sol é o nosso propósito de vida, é a nossa meta, né, nessa encarnação. A lua, ela pode colaborar ou pode dificultar um pouco isso, assim. Os aspectos que o Sol e a Lua formam são as fases da Lua. Então, se eu tenho no mapa astral a Lua e o Sol no mesmo lugar, eu tenho uma Lua nova, ou Lua negra. Essa Lua não está recebendo a luz do Sol, porque ela está muito perto, do nosso ponto de vista, ela está muito perto do Sol. Então, ela está sendo eclipsada, vamos colocar assim entre aspas. Não é um eclipse, toda Lua nova não é um eclipse, pelo amor de Deus. Mas, enfim, ela está apagada. Ela está perto, ela não está numa posição de ângulo em que ela reflete, ela está sendo absorvida. Então, as pessoas que são da lua nova, por exemplo, elas tendem a ter a razão se sobrepor às emoções. Elas não olham muito para as emoções, elas nasceram na lua negra, naquela lua completamente apagada no céu. As pessoas já da lua crescente é quando a lua começa a se deslocar para um ângulo em que ela começa a receber a luz do sol. Então, a gente associa muito a lua crescente com fases de planejamento das coisas, né? Ou com a criança, é a fase da donzela, por exemplo, quando a gente estuda as deusas tríplices. Tem uma certa inocência, tem um certo controle do inconsciente, das emoções, mas alguma coisa eu já tô ganhando noção. A lua cheia é a oposição no mapa, né? Então, nós temos lua de um lado, sol do outro. A lua cheia, ela já compete com o sol. Aqui, a gente pode ter duas situações. Ou a pessoa, de fato, equilibra razão e emoção, ela enxerga as emoções, ou ora ela tá muito emocionada, ou ora ela tá muito no racional, né? Ou ora ela é, como no naipe de espadas do tarô, completamente racional e frio, ou completamente emocional, né? Você vive extremos. E a lua minguante é a lua que já passou pela fase cheia e está caminhando para a escuridão de novo. Essa lua ela já foi iluminada nesse ciclo, mas ela reconhece a importância do emocional. Eu falo por experiência própria, eu nasci no último dia da lua minguante. Eu nasci no último dia do ciclo lunar, na época em que eu nasci, de Leão, no ano que eu nasci. Então, é o último suspiro de clareza antes de se apagar de novo, de se entregar à escuridão. Eu vejo a lua minguante como que é na deusa tríplice a lua anciã, né? Ela não é a lua apagada, ela é a anciã, ela já passou pelas fases, ela já foi a lua cheia, mulher, fértil, iluminada, com a pele viçosa. Ela já passou disso e agora ela é a lua anciã. Então, a lua tem muito essa coisa do yin, das fases, né? Ora, ela dança com a razão. Ela meio que flerta com a razão, mas ela não é racional. Nada que está na esfera racional fala com a lua. E sobre parceria celestial ou sobre o casal celestial, eu diria que Sol e Lua são
como pai e mãe celestiais. Eles têm muito essa figura ligada aos deuses, às deidades, assim, dignos de serem adorados, né? Eles têm dos aspectos humanos muito pouco, dos aspectos divinos, até assim, pai e mãe, por exemplo, o sol poderia ser ligado à figura do próprio Zeus na mitologia, e a lua, as deusas, enfim, aquela coisa mais inalcançável, perfeita, né, completamente receptiva, completamente fértil, completamente sábia nas suas fases. Então o sol e a lua, eles têm muito dessa figura arquetípica, mas principalmente do pai e mãe. Por quê? Porque agora eu vou deixar a deixa aqui, deixar a deixa pro próximo vídeo, ou pro próximo podcast, se você tá me ouvindo no Spotify, que nós vamos falar de fato sobre um outro casal celestial, esse sim, muito mais instintivo, muito mais sensual, muito mais da esfera humana, propriamente dita. Marte e Vênus, os amantes. Então, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês reflitam sobre essas coisas. Qualquer coisa, me procurem lá nas minhas redes, @RafaelaJL, ou aqui no Spotify como Mercúrio na 11, e a gente se vê no próximo episódio.